Nesse vídeo eu quero falar a respeito do conselho que Daniel deu ao rei Nabucodonosor. Bom, o rei Nabucodonosor era o maior rei da época dele. E até depois dele não teve outros reis que tiveram o poder que ele tinha. O rei Nabucodonosor, na visão da estátua que ele tinha, da cabeça de ouro, ele era a cabeça de ouro. O Império Babilônico foi o império mais poderoso que tinha. E Nabucodonosor, ele era um homem orgulhoso, arrogante. Ele se achava dono de tudo e tudo que ele conquistou foi pelo esforço dele, né? E Daniel deu um conselho para ele depois num segundo sonho que ele teve da árvore. Um sonho que Nabucodonosor teve, que logo depois ele perdeu os sentidos de humano e virou como um animal e foi comer grama no campo, né? Antes de acontecer esse negócio dele ir para o campo, né, como um animal, Daniel havia aconselhado ele no capítulo 4 do versículo 27. O rei teve o sonho da árvore, ninguém interpretou, Daniel foi e interpretou o sonho e aconselhou o rei Nabucodonosor a seguinte coisa, capítulo 4, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os seus pecados pela justiça e as suas iniquidades. Note que aqui era Antigo Testamento ainda, hein? E Daniel já tinha uma visão, né? Uma visão do que é a vontade de Deus. Você vê que mesmo Daniel na Babilônia, ele não perdeu a essência dele, da terra dele. Então ele sabia que Deus, ele quer misericórdia. Por isso que Jesus lá no Novo Testamento ele disse para os fariseus: se vós soubesse o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenaria inocentes. Quando os fariseus estavam condenando os discípulos por colher espiga no sábado. Então Daniel ele vai continuar dizendo: apaga os seus pecados pela justiça e apaga as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, os desfavorecidos, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Note que, irmãos, o conselho de Daniel está muito voltado para o evangelho, sabe? Porque o evangelho do Senhor Jesus, ele fala muito de misericórdia. Para que a gente tenha misericórdia. Jesus chegou até a dizer que se os homens não perdoassem as ofensas dos homens, Deus não perdoaria as suas. Então ele quer que a gente seja perdoador, misericordioso. Olha só o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor. Ó rei Nabucodonosor, apague os seus pecados pela justiça, né? Pare de pecar, porque ele estava cometendo muita coisa ruim. Ele mandava matar pessoas que ele não gostava, ele oprimia os pobres, talvez taxava de imposto, fazia muitas coisas ruins, oprimia a população, né? E os seus inimigos ele matava. Então Daniel ele pôde ver que as atitudes do rei eram atitudes ruins e deu esse conselho para ele: apague seus pecados pela justiça, faça justiça, seja um rei justo. E Daniel disse para ele: use de misericórdia para com os pobres. Talvez haja tranquilidade para você. Porque Daniel sabia o que ia acontecer com ele, né? E deu esse conselho para ele. Então, meus irmãos, Nabucodonosor, como ele era um homem arrogante, dificilmente ele vai escutar um conselho assim. Porque a pessoa arrogante, que tem altivez de espírito, ela acha que ela está certa o tempo todo. E não é bem assim que funciona. Algumas vezes você pode acertar por vários tempos, você está sempre certo, quando você tem humildade no coração. Mas quando a pessoa ela é arrogante, ela começa a praticar erros e não quer ser orientada e repreendida por ninguém. Então Daniel aconselhou Nabucodonosor. E esse conselho de Daniel, meus irmãos, é um conselho que Jesus falou muito disso. Sejam misericordiosos e alcançarei misericórdia. Lá no Sermão do Monte. E era sobre isso que eu queria falar no vídeo. E nós temos um exemplo de um homem que não obedeceu, não aceitou este conselho. Um simples conselho. E passou 7 tempos
Segundo a Bíblia Pentecostal, no estudo que tem lá, cada tempo da Babilônia levava 6 meses. Lá era inverno e verão. E 7 tempos daria 3 anos e meio. Bom, se for 3 anos e meio, outras pessoas falam que eram 7 anos, né? Eu não sei. Mas talvez eu acredite que seja 3 anos e meio. Já pensou 3 anos e meio vivendo como um animal? Na verdade ele ficou louco. Ficou louco, perdeu os sentidos e começou a achar que era um animal. Ficou lá no campo, o orvalho molhava ele, talvez as pessoas queriam levar ele para o palácio, ele voltava lá para o campo, ficava lá comendo grama como um animal, cresceram-se as unhas, cresceu o cabelo, e quem olhava falava, o rei Nabucodonosor ficou louco. Porque ali Deus estava mostrando que quem é o dono da terra e quem tem todo o poder é Ele. Os homens têm que ser humildes para respeitar as orientações de Deus. Então, esse conselho de Daniel teria salvado Nabucodonosor de ter ficado louco, de ter tido essa loucura. Ainda Deus teve misericórdia dele e ele voltou a assumir o poder de novo, né? Mas não sabemos quais condições que ele estava depois que ele voltou, né? Mas Deus acabou tendo misericórdia dele. Então, meus irmãos, esse conselho de Daniel é um conselho que nós vemos também lá no Novo Testamento, a respeito da misericórdia. Então, que sejamos sempre misericordiosos com as pessoas, tendo sempre o coração limpo e as mãos lavadas na inocência, para que nós possamos alcançar a graça e a bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.